Olá, jovem, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula. Hoje vai ser um resumo sobre o crescente fértil que está entre a Mesopotâmia e o Egito. São duas regiões. Essa aula já foi gravada em slides, só procurar aí no canal, porque ela ficou separada, ficou melhor, ficou didático, você acompanhando por slides de cada tema. Nós vamos ver as características dessas civilizações que lá se formaram, nesse contexto aqui. Se formou sociedades. Mas o que é a sociedade? Grupo de pessoas que exercem diferentes atividades, além da prática da agricultura, porque aqui era essencial praticar a agricultura. Grupos de pessoas que se identificam por elemento comum, assim como os seus antepassados. Produção cultural em comum, domínio de um sistema de escrita, com exceção dos incas. Por que exceção dos incas? Porque nós estamos falando da Mesopotâmia e o Egito, que é a característica peculiar desse tempo aqui. Nós vamos ter dois povos que se destacaram, os egípcios e os sumérios. Mas são civilizações antigas que ocuparam a região o qual nós estamos falando, banhada pelos rios. 3 rios banhavam essas duas civilizações. Rio Tigres, Eufrates e Nilo. Sendo que o Egito ele é banhado pelo rio Nilo. O rio Nilo era diferente do rio Tigres e Eufrates, principalmente nas cheias. Por quê? O rio Nilo ele tinha cheias constantes, ou seja, as cheias eram regulares. Com isso, então, se nós observarmos o Egito para os outros povos, o Egito se destacou pela sua complexidade de formação social, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. E a civilização foi maior na parte do Egito, por causa dessa cheia aqui. Ou seja, as cheias eram regulares, então eles sabiam a hora que deviam plantar, vinha a colheita, e já sabia a hora que deveria plantar novamente, porque era certo e regular a cheia dos rios. Na Mesopotâmia, nós tínhamos 2 rios, Rio Tigres e Eufrates, com cheias irregulares. Ou seja, ele podia ter uma ótima colheita, poderia, quando fazer a colheita, ele poderia ter no próximo ano, no próximo ciclo, péssima colheita, porque as enchentes não eram regulares. Com certeza você já deve ter visto no noticiário, produtores de algodão amargam prejuízos devido à falta de chuva. Produtores de arroz amargam prejuízos devido ao excesso de chuva. Ou seja, porque hoje, com os estudos, com a tecnologia, eles conseguem prever o ciclo da água, se vai chover, se não vai chover. Então ele consegue se programar já sabendo o que vai poder plantar e o tempo de plantar. Fatores que facilitaram a prática da agricultura no crescente fértil. Cheias anuais dos rios Nilo, Tigres e Eufrates, criação do calendário solar, construção de barragens, diques e canais de irrigação. Ou seja, eles já tinham o mapeamento do ciclo das estações. Eles já sabiam, olhando as fases da Lua, a respeito das temperaturas, a respeito de certas árvores florescer e ficar seca. Ou seja, eles estavam olhando para a natureza e estavam observando as mudanças climáticas que se repetiam. Com isso, eles iam já escrevendo, já montando materiais para consulta. As barragens, o que é uma barragem? A barragem é cercar uma água. Corre um rio, cria-se uma cerca, enche, depois transborda, que seriam nossas barragens hoje, no modelo que nós temos. Canais de irrigação. Um exemplo,
colocar aqui que esse controle aqui seja um rio, né? Seja um rio. O rio está correndo, normal. O fluxo dele está correndo. Da minha direita para a esquerda, ok. O que ele aprendeu? Só que as civilizações ocuparam as margens dos rios. Quando eles ocuparam, ficou cheio, faltou espaço. Eles começaram a abrir canais, diques, né? Canais, na verdade, canais de irrigação para levar a água mais longe, para levar a água, possibilitando a agricultura ser o mais longe da margem do rio. Quando esse rio enchia, é muito interessante notar, quando eu tinha as enchentes, demorava ali 3, 4 meses, dependendo da região, então encheu a margem, né, transbordou, igual a maré cheia ou o rio quando nós vimos aí. Encheu o canal, encheu, ok, ficou. Quando voltou o seu ciclo, voltou a seu leito normal, a terra em volta do rio, ela estava adubado com sedimentos. Ou seja, era um adubo natural. Isso então a terra ficava fértil para poder jogar a semente e ela germinar. Como se fosse você, num modo bem básico para a gente poder compreender. Você já pegou o caroço de feijão, colocou no algodão, enrolou, molhou e deixou lá. Uma semana vai brotar, brotinho lá. Ok. Mas se você pegar o mesmo caroço, né, feijão, pegar o algodão, envolver, não colocar água, deixar, não vai sair nada, porque não tem água. Essa é uma forma básica para nós compreendermos. Ou seja, terra seca, algodão seco, não vai germinar nada. Terra molhada, algodão molhado, tem a probabilidade do feijão florescer, dar o brotinho dele. Com isso, então, esses canais de irrigações iam centenas e centenas de quilômetros, que possibilitou novas terras secas, que eram secas, ficarem molhadas e adubadas. Com isso, então, o ciclo de agricultura vai se tornar vantajoso para o comércio, para a população, o desenvolvimento e a sobrevivência dessas nações que estão vivendo sobre esse rio, ou seja, laterais do rio, né, acompanhando o leito do rio. Ok. Como era o trabalho? Como era o trabalho no Egito e na Mesopotâmia? Então, vamos ver aqui que os principais alimentos cultivavam cereais como cevada e trigo. Os trabalhadores tinham 4 classes de trabalhadores. Camponeses, que trabalhavam em plantações na construção de templos, pirâmides, quando ocorria o cheio dos rios. Escravizados, desempenhava os mais diversos trabalhos e ofícios, especialmente nas tarefas mais pesadas. Militares, atuavam nas guerras, na defesa e no controle da população, e ainda alguns períodos na construção de grandes obras. Escribas registravam por escritos determinações estatais, ou seja, dos governadores, calculavam o pagamento de impostos, a quantidade colhida de alimentos, etc. Ou seja, já tinham documentos oficiais para registrar o comércio, a venda, o que recebia, o que era dado, o que se perdia. Já tinha já os documentos oficiais do Estado para controlar a população. Nós temos, então, o Egito. Nós vamos falar característica primeiro do Egito e depois vamos falar da característica da Mesopotâmia, acerca da sociedade, política e religião. No Egito, era formado uma hierarquia social. Faraó e a família, sacerdotes, funcionários do governo, militares e escribas, camponeses escravizados. Mulheres tinham propriedades, realizavam comércio e podiam ser herdeiros do trono. Na política, organização em nomos, povoados situados ao longo do rio Nilo.
reinos do Alto e o Baixo Egito. Unificação dos reinos do Baixo e do Alto Egito por Menes em 2920 a.C. A religião Faraó era considerado um deus vivo, tinha um politeísmo, crença que a fertilidade da terra se relacionava com a satisfação dos deuses, ou seja, tinha que praticar oferenda, aqueles cultos, rituais, sacrifícios para os deuses, e aí o rio, quando enchia, eles falavam que os deuses deles estavam atuando. A morte. Crença em dois mundos, dos vivos e dos mortos. Pirâmides abrigavam o corpo mumificado dos faraós. Então, essas são as características do Egito. Nós vamos falar agora as características da Mesopotâmia. Hierarquia social: rei, nobreza, sacerdotes militares, escribas e comerciantes. Camponeses, escravizados. Mulheres eram subordinadas ao pai ou ao marido. Na política, organização em cidades-estados autônomas que nunca formaram um estado único, ou seja, não tinha um governo centralizado. Diferentes povos disputavam os domínios sobre a região. Sumérios, acadianos, assírios, amoritas, caldeus, e brigavam entre si. A religião na Mesopotâmia. O rei é o chefe político e religioso. Também tinha o politeísmo. Todos os acontecimentos eram considerados vontades dos deuses. Deuses da natureza, Istar, da fertilidade e da guerra. Morte e restos mortais eram postos em vasos de cerâmicas e enterrados. Ok, então nós vimos aí as características entre os dois povos. Mas a questão da escrita, nós vamos ver o Código de Hammurabi, o mais antigo código de leis, criado em 1700 a.C. na Mesopotâmia. Leis determinadas pelos deuses e administradas pelo rei, baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. A escrita no Egito era escrita hieroglífica. Hieroglífico significa gravura sagrada. Eram registradas em rolos de papiro, planta abundante no rio Nilo, composta de sinais que representavam objetos. Já na Mesopotâmia, vocês tinham os sinais cuneiforme, escrita cuneiforme, criadas na Mesopotâmia para controlar o recebimento dos impostos, registrada em tablets de argila com uma cunha, baseada em símbolos. Ou seja, nesses poucos minutos, nós falamos aqui as principais características desses povos que habitavam na Mesopotâmia e Egito. Essa aula está em slide já gravada, ela está separada, é só você procurar no canal, ok? Permaneça conosco, é um prazer estar aqui e até a próxima aqui no espaço, Estude Jovem.